O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu hoje com o diplomata russo Sergei Lavrov. O encontro aconteceu no Palácio do Itamaraty, em Brasília, e teve como objetivo discutir a relação comercial entre Brasil e Rússia. O repórter Bruno Pinheiro está conosco e, claro, tem uma série de coisas também, né? Depois dessas declarações de Lula, que igualou completamente as condições de Rússia e Ucrânia naquele conflito, o que não é fato segundo a lógica do direito internacional, que é o que tem que prevalecer num mundo civilizado. Eu até fiz menção que ele já teria se encontrado com Lula, não, vai se encontrar no final da tarde. O Bruno já trouxe essa informação aqui. Bruno, seja bem-vindo, boa tarde. É sempre uma honra, uma alegria e uma satisfação. Vamos lá entender então. Esse encontro iniciou às 10h30 da manhã e durou 2h30. Logo após essa reunião, um almoço foi oferecido aqui no Itamaraty para todos que estavam acompanhando o chanceler russo. Essa visita, viu, Piotr, acontece justamente após uma fala de Lula que haveria uma dificuldade muito maior em acabar com essa guerra do que o início de uma guerra que ambos estavam interessados no conflito russo. Essa agenda já estava sendo aguardada há algumas semanas e aconteceu justamente nesta segunda-feira. Aqui no Itamaraty, essa reunião voltaram a falar sobre acabar com essa guerra, que há um interesse de conversar realmente, que estão de olho para tentar resolver a situação, mas estão também suportando, dando um apoio às minorias que acabam sendo afetadas. Sobre a economia, o chanceler aqui do Brasil, o ministro Mauro Vieira, voltou a falar da importância que a Rússia ocupa nas negociações e que no último ano, em 2022, alcançou um número importante sobre a oferta de fertilizantes. 1/4 de fertilizantes que nós utilizamos hoje acaba sendo oferecido através da Rússia. E lá no início, quando houve essa guerra, realmente havia um susto do que seria do agronegócio. Eu fiz um rascunho muito importante já nessa reta final de uma entrevista aqui no Itamaraty, que o ministro das Relações Exteriores do Brasil afirmou que as visões do Brasil e da Rússia são únicas em relação aos acontecimentos que ocorrem na Rússia e que estão atingindo uma ordem mundial. Vamos rever uma outra fala do ministro das Relações Exteriores em relação aos fertilizantes e às negociações com a Rússia. A Rússia fornece aproximadamente 1/4 dos fertilizantes importados pelo Brasil. Tratei com o ministro Lavrov sobre medidas para garantir o fluxo desses insumos de vital importância para a nossa agricultura. Também expressamos nossa expectativa de ampliar o número de estabelecimentos brasileiros habilitados a exportar produtos de origem animal para a Rússia. Discutimos ainda iniciativas para aprofundar a cooperação bilateral em ciência e tecnologia, meio ambiente e energia. Ainda rapidamente, o chanceler russo voltou a falar do Brasil, que não está com a ONU diretamente, mas que é candidato e que a Rússia está apoiando a candidatura do Brasil no comando do Conselho da ONU. Essa foi uma repercussão. Vale ressaltar que o encontro vai acontecer lá no Palácio da Alvorada, residência oficial, já que Lula não cumpriu a agenda hoje no Palácio do Planalto, viu, Piotr? Muito obrigado, tá aí, portanto, Bruno Pinheiro, que nos trouxe informações desse encontro até o momento dos pares aí de defesa de relações exteriores aqui no Brasil e o ministro russo Sergei Lavrov. Fato é que o ministro da Defesa, José Múcio, disse que estuda com a fabricante sueca Saab a compra de mais 30 ou 40 caças Gripen NG, além dos 36 já encomendados. Sobre o assunto agora, eu falo com o nosso comentarista lá em Brasília, o Cláudio Dantas, que está conosco. O fato é que essa parceria estratégica está ameaçada após os gestos de Lula em apoio a Vladimir Putin. É uma apuração do Cláudio Dantas. Dantas, seja bem-vindo, boa tarde. Óbvio que repercussões existem, o campo da defesa é extremamente sensível e, claro, nesta parceria da Saab com a Embraer tem transferência de tecnologia, o que torna o acordo ainda mais sensível. Não são apenas os aviões vendidos ou montados aqui no Brasil. Bem-vindo, Dantas. Boa tarde, Piotr. Exatamente.
Então, assim, essa aproximação, esse alinhamento até que o Lula vem fazendo com a Rússia, com o Vladimir Putin, apoiando essa posição russa, né, de anexação da Crimeia, inclusive, enquanto ele fala em diálogo de paz, tudo isso tem incomodado a Europa de uma maneira geral, tem incomodado os Estados Unidos e agora incomoda fontes militares e também diplomáticas aqui em Brasília. Eu conversei com algumas delas de manhã e me ressaltaram esse risco. Por quê? Porque essa parceria estratégica com a Suécia, ela foi assinada no arcabouço dessa negociação dos 36 caças Gripen NG, que foram, inclusive, negociados no governo Dilma. E o ministro Múcio, como você acabou de citar, na semana passada ele falou para a Jovem Pan, olha, nós queremos mais 30, mais 40, porque o plano estratégico original era esse. Então, nós podemos, inclusive, negociar um novo pacote aí de até 40 aeronaves. Só que o que essas fontes me disseram foi, olha, se o Lula continuar com esse alinhamento com a Rússia, e essa parceria ela vai ficar inviável. Por quê? Porque a Suécia, inclusive, neste momento, ela está em processo de adesão à OTAN. E é uma das justificativas do Putin para a guerra, para a invasão da Ucrânia, né? Deter o plano de expansão da OTAN. Essa é a alegação dele, sempre que ele discute publicamente, que ele fala na ONU, no Conselho de Segurança, ele é crítico, né, a esse plano de expansão. Inclusive até ameaçou a Suécia. Então tudo isso torna a situação bastante difícil. Você citou muito bem aí a transferência de tecnologia, então são acordos que estão sob confidencialidade, sob sigilo, segundo essas minhas fontes, elas disseram o seguinte, olha, como é que a gente vai ter confiança de estar fazendo essa transferência de tecnologia, passando informações confidenciais, sigilosas, para um governo que agora está alinhado com um inimigo. Essa é a conclusão. Deixa eu ler, ele só vai colocar, nós estamos só com a escuta agora. Você está me ouvindo agora, Dantas? Agora sim. Tá, vamos lá. Mas o que nós temos claramente aí é uma posição completamente diferente do que o Brasil estava adotando. Porque no governo Bolsonaro, até sob críticas do mundo, mas o governo Bolsonaro deixou muito claro que era uma questão econômica de sobrevivência do agro brasileiro, que por acaso dá sobrevivência ao planeta inteiro, porque nós exportamos o excedente. O Brasil é o único país hoje que tem excedente de comida para exportar, e não somente agora, no futuro também é o único lugar que pode crescer a produção agrícola no mundo em relação justamente a atender a demanda do mundo. Fez algumas declarações ali na ONU, ou seja, protocolares, diplomáticas, pedindo a paz, pedindo entendimento, mas não avançou esse sinal, ficou só na questão econômica. Lula deu uma declaração quase que gratuita de apoio à Rússia. Qual a razão disso, Dantas? Pois é, a pergunta que se faz é essa, qual é a razão? Porque o Lula, ele propõe mediar um acordo de paz, inclusive criando um grupo de amigos, etc. Só que acontece que quando ele considera que a Ucrânia é parte do problema, ou seja, que a guerra também é culpa dela, imagina, é o país que foi invadido, né? Então o Lula coloca, ele nivela, ele coloca os dois, a Rússia e a Ucrânia, como responsáveis. Então ele se cria uma situação que ela assusta todos os demais países, especialmente do Ocidente, porque é muito clara a situação dessa invasão. É muito claro que o Putin é o culpado, que a Rússia é culpada. E que qualquer saída de paz, ela prevê, primeiro, o cessar-fogo. Primeiro que a Rússia se retire de território ucraniano. Inclusive, a própria embaixadora americana aqui no Brasil, ela chegou a escrever um artigo no início do ano e publicou dizendo justamente o seguinte, que se a Rússia sai da guerra, a guerra acaba. Se a Ucrânia deixa, né, de guerrear, deixa de combater, a Ucrânia que acaba. Então isso sintetiza o sentimento e a avaliação dos observadores envolvidos aí que acompanham esse conflito. Então o Lula, ele está adotando uma posição que está surpreendendo a comunidade diplomática, um alinhamento que não se justifica e que não tem qualquer tipo é um tipo de alinhamento, é uma postura que não auxilia em qualquer saída de paz para um conflito como esse. E agora com consequências também para o próprio Brasil, como a gente acabou de mencionar, né, em relação a essa parceria
com a Suécia a compra dos nossos caças. Até agora, Piotr, foram entregues apenas 5 jatos dos 36 que foram adquiridos nesse pacote lá negociado lá atrás no governo do próprio PT. Então, o que me disseram é que, além de inviabilizar a compra de novos equipamentos, é possível que o contrato atual também seja prejudicado. Dantas, obrigado pela gentileza. Está aí o Cláudio Dantas, que fez essa apuração em relação aos caças Gripen, que é uma parceria do Brasil. Para quem não se lembra, esse projeto era lá do governo Fernando Henrique, chamava-se FX, depois FX2, exatamente quando houve a decisão em relação aos caças suecos, porque participavam dessa concorrência gigantesca internacional, também o caça francês, depois tinha o caça russo também, o Sukhoi, caça americano. Bom, e tudo isso foi caindo porque o Brasil exigia, naquele momento, a transferência de tecnologia, que é algo que no mundo da defesa custa muito caro. Os suecos toparam essa transferência de tecnologia e a construção compartilhada com a Embraer aqui no Brasil. Tanto que há outros projetos, inclusive, que devem avançar entre a Embraer e também a Saab, a produtora original, né? A fabricante original do caça Gripen. Fato é que, diante disso, essa apuração do Cláudio Dantas coloca tudo isso sob risco. Agora, vamos lá. Essa declaração do presidente Lula é tão insensata e vai contra qualquer tradição da diplomacia brasileira, que chama atenção sobre todos os aspectos. Porque lá atrás, quando começou a guerra e nós tivemos um problema de inflação gigantesca no mundo, sobretudo na questão do petróleo, o mundo inteiro começou a sofrer. E nós estamos a um oceano e a um hemisfério de distância dessa guerra. E não foi uma guerra causada por nós somos só, como boa parte do mundo, vítima das repercussões da guerra. Mas, obviamente, nos solidarizamos e queremos o objetivo da paz. No governo Bolsonaro, diante do problema em relação aos fertilizantes, que a Rússia é a grande fornecedora no mundo e também para o agronegócio brasileiro, o que fez o presidente Bolsonaro naquele momento, estrategicamente, num jogo diplomático de sobrevivência, falou, olha, eu tenho um problema, eu não posso deixar de... Primeiro, sustentar o meu agro com fertilizante, que precisa fornecimento para ele, porque o agro brasileiro não fornece alimento só para o Brasil. O agro brasileiro exporta excedente e fornece alimento para o mundo também. 1 bilhão de pessoas no mundo consomem alimentos que são fabricados aqui no Brasil e dependem desse alimento. Ou seja, usou-se na lógica de uma guerra, você não pode sair apoiando um ou outro, porque parece que você está tendo um alinhamento. Então, mantendo esse distanciamento, falou, são questões meramente econômicas de sobrevivência. Entendeu-se ali, até porque na ONU, o governo Bolsonaro deu uma declaração ali, querendo paz, obviamente, rechaçando a escalada do conflito e tudo mais, o que é lição número 1 de qualquer lógica diplomática. E honrando a lógica brasileira de manter-se equidistante, né? Digamos, distante dessa questão da guerra. E tudo estava caminhando bem. A gente conseguiu, inclusive, dos russos, a exportação deles, por parte deles, de diesel, o que também ajudou a controlar a inflação brasileira aqui dos combustíveis. Tudo isso que foi bem sucedido no ano passado. Vem o presidente Lula, muda completamente isso, ou seja, tudo que já estava funcionando com esta lógica diplomática e dá uma declaração de alinhamento à posição russa na guerra, colocando a Ucrânia como também igualmente culpada pelo conflito, sendo que, em que pese, vou insistir nesse ponto, a alegação da Rússia, do Kremlin, de que a OTAN está avançando por demais as suas fronteiras, próximas fronteiras da Rússia, ou seja, isso é uma ameaça aos russos e eles se sentem ameaçados por isso, em que pese este fato, a Rússia foi lá, afrontando qualquer lógica do direito internacional, usou um argumento do século passado, ou seja, de guerra de expansão, expansionista, e invadiu o solo ucraniano. Vem o presidente Lula e diz que os dois são culpados igualmente. Bom, gerou uma repercussão gigantesca não só entre os americanos, que são parceiros importantes, os europeus também, e isso coloca em risco uma série de decisões brasileiras e, claro, porque somos partícipes de qualquer lógica internacional.